Salve, salve! Está começando mais um Aos Fatos, o quadro do Política na Cabeça, em que nós discutimos os temas de política de forma mais solta, mais subjetiva, mas sem fugir dos fatos. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e neste quadro estou sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e, principalmente, mestre cervejeiro, o inoxidável Simas. Salve, camaradas! Tema fundamental. Nós vamos discutir aqui o calcanhar de Aquiles da campanha de Lula e do PT. Leia meus lábios. Abstenção. Isso mesmo, 1 em cada 5 brasileiros não foi votar no primeiro turno e isso tende a se repetir e talvez até se agravar no segundo turno, o que é muito preocupante, principalmente para o Lula. Por isso nós vamos tentar apontar o que a campanha pode fazer para tentar minimizar o impacto da abstenção. Além disso, escuta só o que você pode fazer, qual a contribuição que você pode dar, e o camaradinha Tito está aqui para me ajudar nisso, em relação ao que você pode fazer nesta batalha eleitoral do segundo turno. Afinal de contas, tem muita coisa em jogo, é ou não é? Mas antes disso, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça a levar à frente a sua missão de tentar esclarecer um pouco do que está acontecendo na política, no Brasil e no mundo. Então olha só, se você está acompanhando as eleições brasileiras de 2022, provavelmente você já sabe que a abstenção deste ano foi muito alta. E na verdade ela foi a mais alta dos últimos 20 anos. Deu quase 21% de abstenção. Isso é muito alto. E há uma tendência histórica de aumento na abstenção. Não é isso, Simas? Pois é, Davi, é o fantasma da abstenção, cara. Faz tempo que isso tem me preocupado, a gente até já falou sobre isso em outras ocasiões. O Brasil tem visto uma taxa crescente de abstenção nas urnas. Em 89 a gente tem uma eleição histórica, o Brasil está saindo da ditadura militar, aquela empolgação, e de repente nós temos 11% de pessoas que não vão votar. Cerca de metade do atual. Pois é, nós chegamos a 21%, com a tendência normal de isso aumentar um pouquinho aí no segundo turno, né? Então, realmente são índices preocupantes. A gente não sabe exatamente quais são todos os fatores, mas há 2 fatores que certamente estão contribuindo para esse comportamento, né, para essa abstenção tão elevada. O primeiro é que o brasileiro realmente descobriu que o obrigatório não é tão obrigatório no voto, né? Verdade. Assim, é relativamente fácil você justificar, é fácil você pagar uma multa, a multa é módica. Nossa, não dá R$5. Pois é, então, quer dizer, aquela ideia de obrigatório, as pessoas tinham pânico de depois perder algum direito, de tirar um documento, alguma coisa, isso ficou meio para trás. Descobriram que nada disso acontece. Né? Pois é. Salvo o cara que vai lá prestar um concurso público, mas não é a maioria. Então, realmente constatou-se que não é tão obrigatório quanto deveria. Né? Isso que você citou da multa, Simas, me faz lembrar das eleições de 2018, que nas redes sociais as pessoas que não queriam votar nem no candidato do PT, que à época era o Haddad, e nem no Bolsonaro, muitas delas mudaram o avatar nas redes sociais para prefiro a multa, justamente porque perceberam, né? Descobriram que nosso sistema eleitoral ele é obrigatório, o voto é uma obrigação do cidadão, pero não mútuo. É interessante você contar isso, eu não sabia dessa passagem, mas ela me leva para o segundo fator, que, a meu ver, é bem mais sério do que esse do pessoal descobrir que não é obrigatório de verdade, que é uma certa desilusão, uma certa descrença no resultado da democracia, nos resultados das urnas, como possibilidade de afetar a vida imediata das pessoas. Em 89 a gente está vivendo o auge do otimismo com a democracia. Estamos saindo da ditadura, agora vai, é um Brasil novo, saímos das diretas já, e de repente a gente vê essa taxa despencando de comparecimento. Quer dizer, tem gente fazendo a conta, dá na mesma, não vale a pena. Tem um desalento aí com a política, né? E você citar 89, Simas, é interessante porque, vejam, a competição ali foi entre Lula e Collor. Ou seja, foi uma eleição bastante polarizada. Estou dizendo isso porque tem gente que acredita a abstenção ao contexto de polarização.
Não é exatamente isso. Não. 89 foi super polarizada e mesmo assim a população foi massivamente às urnas. Pois é. Eu até achei que esse ano ia ser diferente, porque as sessões estavam aparentemente muito cheias. Parecia que a polarização ia ter o efeito reverso, até levar mais gente a se engajar. Mas isso pode ser efeito bolha, assim. Provavelmente. A gente está aqui numa cidade grande, em Campinas. Provavelmente. Tal. Vai saber como é que é o restante do Brasil nos seus interiores. Né? Os dados mostram que estava errada essa análise. Como se Campinas não fosse interior, né? Coisa de bairrista. Bairrista nunca admite que Campinas é interior. É verdade. Mas sim, tem um efeito bolha aí, de fato, né? A abstenção, 1 em cada 5 eleitores é muita coisa. Pois é. E ao que tudo indica, isso impacta acima de tudo no resultado do Lula. Sim, esse é o ponto central da nossa argumentação aqui. Por quê? Porque o eleitorado do Lula, ele é majoritariamente o eleitorado de baixa renda. Todas as pesquisas estão demonstrando que o Bolsonaro vai muito bem na chamada classe média. E o Lula vai muito bem entre os cidadãos mais pobres. Detalhe importantíssimo de explicar, Simas. Existe uma visão elitista aí que vai dizer que é porque esse cidadão mais pobre, ele é mais ignorante, por isso vota no Lula e no PT. E não é nada disso. Isso é uma espécie de dívida de gratidão. Né? Não à toa ele vai tão bem no Nordeste. Não é só o fato do Lula ser nordestino e carismático. É também pelo fato de aquela região ter se dado melhor durante os governos do PT. E aí, inclusive, ele tem mais votos entre pessoas com curso superior. Por exemplo. Então, né? em tese... Inclusive, várias pesquisas estavam mostrando que acima de 10 salários, ou seja, saindo da classe média, o Lula também ia melhor. Perfeito. Então, o que não se explicaria muito pela relação de ignorância, conhecimento da realidade. Né? Essa é uma perspectiva elitista. Perfeito. É importante frisar isso. Claro. Mas sim por fatores mais objetivos. Né? A pessoa mais pobre vai ter que gastar dinheiro para se deslocar, isso faz diferença no orçamento da pessoa, gastar passagem de ônibus. Muita gente trabalha informalmente. Eu li lá o caso de um rapaz que era vendedor de bala no semáforo, e aí na eleição, no primeiro turno, ele vinha de dias e dias de chuva sem vender nada, um domingão de sol. Ele foi vender. Não vai perder o dia de trabalho. Então esses fatores acabam impactando no eleitorado que é mais... Às vezes a pessoa mora muito longe do local de votação, se mudou e não transferiu o título, tem tudo isso. Isso acaba impactando mais no voto do Lula do que no voto do Sem Bolsonaro. Sem sombra de dúvida. E você apontava, assim, mas é importante frisar, em 2 outros episódios isso. É mérito seu, você já apontava. Aliás, se você não assistiu, fica aqui no card o nosso episódio sobre a qualidade das pesquisas brasileiras, mas também o episódio sobre o primeiro turno e a ascensão do voto bolsonarista. Lá você já apontava, nas 2 oportunidades, a importância da abstenção, de como isso pesa, principalmente entre o eleitorado mais pobre, que tende a ser majoritariamente o eleitorado que sufraga o Lula nas urnas. Perfeito. De fato, isso vem me preocupando há algum tempo, eu externei isso já naqueles vídeos. Eu queria ter sido o gênio que percebeu isso antes de todo mundo, mas eu confesso que eu não sou, tá, gente? O que acontece é que eu assisti algum tempo atrás aquele documentário Privacidade Hackeada, na Netflix. Quem não assistiu, recomendo muito. Ele fala sobre o Steve Bannon, que é o grande estrategista da ascensão da extrema-direita em vários países do mundo, e de como ele trabalhou junto à empresa Cambridge Analytica, influenciando o voto das pessoas. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, o bombardeio que ele fez em cima das pessoas via rede social não foi para que as pessoas votassem nos candidatos da extrema-direita, mas para que elas não fossem votar. Olha só, os caras já tinham sacado que isso funciona. E quem ele atingiu em cheio? Quem é o maior usuário de rede social? Quem é que se informa mais pela internet e não pelo jornal ou pela televisão? Os mais jovens, que normalmente têm voto mais progressista. Normalmente votam menos na extrema-direita. Inversamente, o pessoal mais velho tende a ter uma votação, uma posição e, por consequência, o voto mais conservador, né? Perfeito. E isso gerou resultados assim alarmantes, como foi o Brexit. Os jovens eram muito majoritariamente a favor de continuar na União Europeia, faltaram em peso, e isso acabou permitindo que, por uma margem pequena, o Reino Unido decidisse. E também Hillary versus Clinton, versus Trump. Versus Trump, isso. Não é? Isso certamente foi decisivo. O eleitorado da Hillary não se empolgou tanto e havia toda essa coisa de bombardear o jovem, e o eleitor do Trump foi lá. E olha só o que eu estou lembrando, são 2 sistemas onde a votação não é obrigatória, tanto no sistema britânico como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório.
Daí que esse tipo de atividade do Bannon, né, e da Cambridge Analytica pode ter efeitos devastadores. Com certeza, né? Maiores do que no nosso sistema, provavelmente. Você vê que maluco isso, pensar que o Reino Unido poderia estar ainda na União Europeia, nada daquele processo doloroso, né, de separação estaria acontecendo, e mesmo no caso dos Estados Unidos, não precisariam ter passado por 4 anos problemáticos com o Trump. Quer dizer, no final não foi uma escolha ruim, foi acima de tudo a ausência da escolha. Olha a importância da abstenção. Pois é. Mesmo caso aqui, o primeiro turno, sim, mas qual foi a diferença para fechar com 50% mais um? Foi 1,5 mais ou menos, né? Um pouquinho mínima. Mais, 1,6. E aí eu preciso citar o Antônio Lavareda de novo e os dados que ele traz, né? O cientista político Antônio Lavareda, que é ligado ao Instituto de Pesquisa, ele é do Conselho Científico do IPESP, ele tem trazido nas redes sociais, mas também em artigos recentes na Folha, Simas, dados muito interessantes sobre a questão da abstenção. Nos cálculos do Lavareda, o PT perdeu no primeiro turno, para a abstenção, cerca de 13 milhões de votos. Teria fechado a conta assim com enorme tranquilidade. Se a abstenção, que foi de 21%, tivesse sido ali na casa de 16, 17%, teríamos resolvido a fatura no primeiro turno. Olha como é relevante, como é significativo. Até por isso, me parece que os institutos de pesquisa já começam a reagir para tentar captar esse fenômeno novo que cada vez mais vai ser decisivo. Sim, o próprio IPESP, mas eu já comento isso. Mais um dado que eu lembro agora que o Lavareda traz, uma comparação com 2006. Sim. Que a eleição era Lula versus Alckmin. Lula versus Alckmin em 2006. O que aconteceu? Entre o primeiro e o segundo turno, o Lula perdeu muito voto para abstenção. Primeiro que era para ter fechado também no primeiro turno por uma diferença mínima, parecido agora com 2022, algo na casa ali de 1,4%, 1,5%. E aí os institutos de pesquisa mostravam, Simas, o Lula com 48% até a véspera do segundo turno. Aí no dia das urnas, ele finaliza com 39%. Ou seja, a abstenção tragou 9% da votação do Lula. Muito expressivo. É realmente preocupante. Então, se existe um risco em relação a esse segundo turno, está aqui, na abstenção, e não na possibilidade de virada de voto em escala por parte do bolsonarismo, o que é pouquíssimo provável de acontecer. Duvido que alguém que foi lá apertou 13 vá para o 22 ou 22 vá para o 13. Esse é o ponto central da nossa argumentação aqui. Né? Mas como a gente pode captar isso do parte dos institutos? É um desafio. Então, o IPESP, ele, na sua primeira pesquisa sobre o segundo turno, conseguiu, na minha visão, de forma muito inteligente, criar uma questão que abrange isso daí. Eles colocam no questionário, Simas, uma pergunta para o entrevistado que é a seguinte: qual o seu grau de interesse nas eleições? Variando entre muito interessado e pouco ou nada interessado. Aí olha só o que sai de interessante nessa pesquisa. O Lula aparece no segundo turno no IPESP com 8 pontos percentuais de diferença para o Bolsonaro, certo? Só que se você exclui 18% de pessoas que disseram que tem pouco ou nenhum interesse em votar, essa distância cai para 4%. Ou seja, o IPESP conseguiu capturar na pesquisa o público que provavelmente não vai votar de fato. Nossa, muito sacado. E aí, veja, a diferença cai pela metade. Olha só. Você vê como é difícil lidar com o bicho homem, porque a Folha foi para o outro caminho no Datafolha, a meu ver, equivocado, que foi simplesmente perguntar, você vai votar ou não vai? Mas aí não vai funcionar. Pois foi muito interessante. 2% da população diz que não vai votar. Nós nunca tivemos uma eleição desde a volta da democracia com 98% de comparecimento. Não, o pessoal que está nos assistindo para entender isso não vai funcionar porque existe uma pressão social para que as pessoas digam que vão votar. Então essa pergunta ela não funciona. Perfeito. O indivíduo não vai admitir para o pesquisador, eu não vou votar em um sistema que é obrigatório. Não é? Tá certo. Mas uma pergunta muito mais inteligente, como é do IPESP, é qual o seu grau de interesse? Nossa, foi muito inteligente, realmente. Aí tudo bem. Ele escamoteia o resultado, o sentido, né, da pergunta, mas chega no resultado desejado. Exatamente. Porque daí o entrevistado, Simas, pode dizer, eu vou sim votar, mas qual o seu grau de interesse? É muito pouco. Ou seja, não vai. Não vai coisa nenhuma. E aí a pesquisa consegue contornar ali e chegar na verdade do entrevistado. Bonito. Um dado muito interessante. Pois é. E ainda na esteira dos dados, vou trazer mais um muito importante. Veja só. Aproximadamente 7 milhões de analfabetos nós temos hoje no Brasil. Mas da metade deles não foi votar. É a faixa
separado por estratos de escolaridade, a que tem o maior grau de abstenção. Olha só. 1 em cada 2 analfabetos não foi votar. Olha. E esse público é majoritariamente eleitor do Lula. É verdade. Ou seja, a gente precisa apontar o que a campanha poderia fazer para diminuir o impacto da abstenção, né? E não correr risco algum, pelo amor de Deus, com certeza. no dia 30. Porque isso vai ser decisivo. Sem dúvida. E me parece que, finalmente, com algum atraso, o PT começa a se mexer corretamente nesse sentido. Lutando agora pela gratuidade do transporte coletivo no dia da eleição. Junto ao TSE. Pois é. Não se conseguiu para o Brasil inteiro, mas pelo menos foi permitida às cidades que dessem transporte grátis. O certo é que todas as cidades dessem, porque é uma questão de cidadania, a pessoa ter condições de ir lá votar. É claro que isso é muito mais no interesse do Lula do que Claro, olha como o Bannon fez escola, Steven Bannon fez escola aqui, como o bolsolavismo. Pois os bolsonaristas não foram pedir, né, a campanha do Bolsonaro, mais precisamente o partido dele, o PL, foi pedir que isso não fosse aprovado no caso, um pedido anterior, feito pelo partido Rede Sustentabilidade junto ao STF, para que fosse dada a gratuidade no dia das eleições em termos de transporte público. E o PL foi pedir, o partido do Bolsonaro foi pedir que isso não fosse validado com um argumento bizarro de que seria um custo muito elevado para as prefeituras. É que eles perceberam que quanto menos gente for votar, mais fácil para eles. Por isso que a gente tem que fazer o oposto. Exato, temos que reagir com inteligência, não subestimar esses rivais aí que são astutos. E cadê o vídeo do Lula pedindo para o povo ir votar? Rapaz, isso está faltando mesmo. Inclusive usando o horário eleitoral, porque quase ninguém do seu meio talvez assista, mas a classe D e E, o cara que está lá na Amazônia, o cara que está lá no interior, é a televisão, não é a internet. Exato. Não. Então é fundamental, o Lula demorou para fazer isso. Passou da hora do Lula fazer um vídeo assim, ó, ele e a câmera dizendo, você pretende votar em mim, não quer que sua vida continue sendo a mesma que foi nesses 4 horrorosos anos, vá às urnas, tem dificuldade, mora longe, combine com os vizinhos, com os parentes, dê um jeito de votar. Isso. Sua presença é fundamental. Ele precisa fazer isso, a campanha do PT precisa investir nisso. É daí, Simas, que vai sair voto em escala. Não é no vira-voto. Não é no vira-voto. Vira-voto é praticamente impossível, vamos convir. Né? Isso. O voto está muito cristalizado. Perfeito. E é por isso que cada um de nós também tem que fazer esse trabalho. Obviamente, de ir votar, mas de instigar as pessoas a votarem, de relembrá-las o quanto cada voto conta, porque as pessoas tendem a, não, um voto a mais, um a menos. Não é assim, é cada voto conta. Ao contrário. Precisamos estar presentes, porque essa eleição não decide só o futuro do Brasil, ela decide parte do futuro do mundo. Por exemplo, se a gente pensar na Amazônia. Putz, aí você tirou as palavras da minha boca, assim, mas como eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, até a qualidade do ar que a gente respira depende das decisões da política. Como é que a gente não vai levar a sério isso, né? E deixar de votar? Então, assim, de forma muito pontual, o que você pode fazer nessa batalha eleitoral na reta final? Converse, se você tiver acesso, com aquele cidadão, com aquela cidadã mais humilde, que pode até ser que ela não foi votar, essa pessoa não foi votar no primeiro turno. Explique a ela que ela pode sim votar no segundo turno. Muito bom. Explique que não precisa nem do título eleitoral. Um documento qualquer já basta, descobre a sessão lá na hora. Incentive essa pessoa a ir votar, porque é muito importante que todos compareçam. Do público que se absteve, de forma um tanto especulativa aqui, mas a gente pode supor que a cada 3 eleitores que não votaram, quase 2 são do Lula. Perfeito. Então, incentive esse pessoal a ir votar. Esse esforço é muito mais eficaz, repare bem, do que o vira-voto, mas muito mais eficaz em escala. Vamos todos às urnas e vamos convencer as pessoas a votarem. Isso é muito mais importante do que tentar virar voto de gente que é convicta. Perfeito. Não é? Perfeito. Se repetirmos o comparecimento do primeiro turno, estamos com a mão na taça. Sim, mas a abstenção não pode crescer de forma alguma. De jeito nenhum. Esse é o risco. Então espero que o recado tenha sido dado de forma clara. Isso. Não é, Simas? Isso, vamos votar. A gente se encontra no próximo vídeo e no dia 30, após o segundo turno, também estaremos aqui comentando, como sempre. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Compartilhe com as pessoas. Temos uma mensagem que consideramos bastante importante em relação à abstenção. É o dado central dessas eleições. Portanto, além de assistir, compartilhe. Tudo bem? E para nos ajudar, como sempre, largue seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho,
para nos ajudar a continuar nessa missão de tentar levar algum esclarecimento na política, nessa intrincada política,